Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois que a multidão comera fartamente, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para rezar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje, terça-feira, dia da dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo, fora dos muros. O Evangelho de hoje é uma das mais belas páginas que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada. Jesus manda que seus apóstolos vão mar adentro e ele mesmo fica despedindo a multidão e depois vai rezar a sós. Lá pela madrugada, Jesus vai ao encontro dos discípulos caminhando sobre as águas. As águas simbolizavam o mal, onde habitava o mal. Quando Jesus vem caminhando sobre as águas, vem dizer para nós que Ele é Senhor de tudo, do céu, da terra, da natureza, e inclusive que Ele pisa, domina as forças do mal. Quando os apóstolos veem Jesus chegando, eles acham que é um fantasma. Às vezes nós estamos com tantos problemas na nossa vida que quando a solução chega, a gente mesmo assim se assusta, achando que é um fantasma. E então Pedro, reconhecendo que era Jesus, ele pede: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro caminhando sobre as águas." E Jesus ordena: "Vem." Enquanto Pedro está olhando para Jesus, ele caminha bem sobre as águas, mas quando sopra um vento, ele se lembra que ele é um ser humano e ele tem medo, ele começa a afundar. Na nossa vida é assim também. Enquanto nós estamos com o olhar fixo em Jesus, nós superamos muitas dificuldades, nós superamos as situações mais difíceis da vida com o olhar fixo em Jesus. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, para a nossa própria humanidade, aí nós nos esquecemos de Jesus e começamos a afundar. Que Deus nos ajude, amados irmãos e irmãs, a conduzir a nossa vida sempre caminhando em frente, olhos fixos em Jesus. Amém.